Graça e paz, irmãos. Amém? Poxa, que bom estar aqui com vocês essa noite. E poder também ter a alegria e o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês, né? É isso, né? E eu pedi o pastor Heber que eu queria fazer a oferta. E ele concedeu isso. Daqui a pouco eu vou fazer. Ele me pediu que falasse sobre intercessão, etc. Ele me deixou mais ou menos livre, né? E tá ok, obrigado. Eu precisava de um relógio, eu não trouxe o meu. Abra a Bíblia de papel, ou eu vou fazer a Godô quando ler esse relógio. Eu sei, mas se a Godô quando ler o que está escrito aqui. Ah, tá, está aqui, tá. Eu deixo aqui. 8 e tal, né? Tá, pode deixar aqui assim, ó. Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Eu tenho aconselhado na minha igreja, eu sou pastor de uma igreja lá em São Luís de Montes Belos. Eu tenho aconselhado a minha igreja a, nos cultos, trazer a Bíblia de papel, né? Tudo bem, a Bíblia de celular, sem problema nenhum. Todos nós temos, eu também tenho a Bíblia no meu celular, né? Mas nos cultos eu tenho aconselhado que fosse a Bíblia de papel. Mas fique à vontade, tá? Por favor. Aqui em Mateus 7. Mateus 7. Ô Diogo saiu? Pega um pedacinho de um guardanapozinho e molha com um pouquinho de água, para eu molhar o dedo aqui para passar. Essa Bíblia é difícil de passar. Quero dizer a vocês que eu estou muito alegre de estar aqui hoje, viu? Com vocês. Meu coração. Irmãos, esse louvor, hein? Não precisava ter pregação hoje, não. Que unção, não é? Coisa linda, essas meninas aí, ó. Bah! Quando eu entrei aqui, eu fui cheio do Espírito Santo. Fui cheio do Espírito Santo a entrar aqui. Né? Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Só esse versículo por enquanto. A ideia, irmãos, aqui, esse talvez seja o texto mais importante na Bíblia sobre oração, né? A ideia aqui é que você pede, mas você não desiste. E esse pedir é peça e continue pedindo. Até que a resposta venha, né? A intercessão é isso aqui. Eu me lembro, e até quero contar algumas histórias para vocês hoje. Eu estou começando 8h37, não, 8h38, 8h40.
Uma vez lá em Montes Belos, a gente é de lá, né? Moramos lá muitos anos, pastoreei lá, o Heber pastoreou lá muitos anos. E eu escolhi 3 pessoas para orar por elas, para que fossem salvas. Vou contar a história de uma. Um era meu primo. Esse senhor, o Heber vai lembrar dele, é o Zé Pretinho, né? Ele era um pistoleiro de aluguel. Eu escolhi o Zé Pretinho para orar por ele, pela salvação dele. E mais 2, fiquei orando. Eles não sabiam que eu estava orando por eles. Eu não sabia. E os anos se passaram, talvez aí uns 40 anos se passaram. Um dia, quando o Heber era pastor lá, eu fui pregar na igreja e no final, uma moça morena veio falar comigo, chegou na frente assim, e ela disse: o senhor se lembra do Zé Pretinho? Eu falei: mas é claro que eu lembro dele, né? Pois é, ele é meu pai, e ele se converteu. Ela falou: o senhor quer ver ele? Eu quero. Ela foi, ele era bem mais velho que eu, e trouxe um senhor, do seu já perto de 90 anos, andando devagarinho, e eu abracei ele. Orei por ele uns 40 anos, ele está no céu. Quando você ora, não uma oração qualquer, não faça uma oração qualquer, faça uma oração que seja soprado pelo Espírito e aguarde a resposta. Pedi e dar-se-vos-á. Está aqui o texto, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? A oração é uma arma muito mais poderosa do que o STF. Esse está aí, muito mais. Não é nada. Temos que orar e orar e orar e prevalecer. Quando você ora e você prevalece em oração, primeiro você tem que fazer a oração que seja da vontade de Deus. Ele não atende nenhuma oração que não seja da vontade dele, né? Mas quando você ora na vontade de Deus, eu me lembro de uma história. Eu ouvi essa história da pessoa que passou por essa história em um cassete, há muitos anos atrás, ele contando a história dele. Ele era coronel de polícia no Rio de Janeiro, não, coronel do exército, tinha muito poder, era um homem muito poderoso no Rio, mandava matar quem ele queria, e ele seguia lá um centro de macumba, ele era de lá, né? Ele foi crescendo na macumbaria, foi crescendo. Ele morava com a mãe dele, que era crente, uma senhora já de idade, né? Ela era crente, né? E a mãe dele
toda vez que ele chegava geralmente 1 da manhã, tarde, chegava às vezes, tinha bebido, né? Ela dizia para ele, geralmente de joelhos: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele ia dormir com essa frase. E se passaram muitos anos. Um dia, ele foi crescendo na macumba, lá no Rio, e se tornou o maior do Rio. Ele e um amigo dele, que também era do exército, e que os dois eram muito chegados, amigos. Aí decidiram ir num país na África, eu não me lembro agora o nome exato, mas parece que foi no Togo que eles foram. O Togo, na África, é o país que tem mais, o ocultismo mais profundo na África, é nesse país, é um pequeno país. Chegando lá, ele falou, o Satanás veio falar diretamente com ele. E ele fez uma aliança e falou: eu sou o maior lá no Brasil, agora eu quero ser o maior do mundo. Aí o diabo, Satanás, falou: eu vou, você vai fazer o pacto comigo, só que tem uma coisa, eu vou colocar na sua cabeça uma esfera de ouro, uma esferazinha de ouro. E colocou. História que ele contou, verídica. Voltou para o Brasil. Um dia, toda vez que ele chegava, toda vez, a mãe, crente, só moravam os dois, dizia: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E numa noite, lá na macumba dele, o diabo falou assim: hoje você vai matar aquela mulher. Se ela falar essa frase, você mata ela. E ele foi com essa intenção, com um revólver, calibre, não sei, mas um revólver. Ele era coronel, né? Podia usar arma. Chegou lá, ela de joelho. Olhou para ele e falou: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele contou o que o diabo tinha falado para ele lá na macumba. Se você falar isso de novo, você vai morrer agora. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele pôs, o revólver estava aqui. Quando ele pôs a mão na coronha, coronha, fala coronha, né, do revólver aqui, para matar a mãe, né? Ele paralisou da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, ele paralisou. Quando ele paralisou, ela ficou em pé e ele ajoelhou. E ele disse, ela disse: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nessa hora que ele entregou a vida para Jesus, imediatamente ele entrou em coma profundo. Ela não entendeu nada. Chamou o amigo dele, que foi com ele lá no Togo fazer a macumba lá, fazer o pacto com Satanás. Só ele sabia do segredo da esfera. Ele veio já pronto, ele sabia. Ora, ela contou, né? Não, ele e tal. Ele veio já com toda UTI, tudo. Já foi para o melhor hospital lá do Rio de Janeiro, para o 8º andar, que era o 8º da neurologia. Quando chegou lá, era um famoso, já tinha equipe prontinha de 22 especialistas, cirurgião, tudo, anestesia, enfermagem, tudo, para operar ele. Aí o neurocirurgião falou: vamos fazer uma tomografia dele. Fizeram. Ele não tinha mais cérebro. Ele falou: nunca vi isso.
o cérebro dele se tornou em água. Acabou o cérebro dele, não tem nada o que fazer. Ele não tem mais cérebro. E é engraçado, tem uma esfera dentro da cabeça dele. Quando ele falou isso, o cirurgião, ele estava em coma, deitado numa maca, a ser operado. Eram 22 pessoas. Entra pela janela um homem dos seus 30 anos, vestido de branco. Entrou pela janela. Entrou pela janela, passou a mão debaixo da cabeça dele e saiu com a esfera na mão. Ele assentou completamente curado. Completamente curado. Entendeu? Aí, irmãos, ele saiu ele não saiu pela janela, assim, onde ele entrou. Ele foi pelo corredor do hospital, pelas enfermarias, onde ele punha a mão para cá, todos os pacientes daquele andar foram curados. Todos foram curados. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Né? Se você prevalecer, tem erro não. Quando eu fui para Varanasi, na Índia, eu morei lá alguns meses. Varanasi é a principal cidade do hinduísmo, viu? Se quiser gravar, pôr mais perto, pode pôr aqui, viu? Não é, viu? Acho que está gravando ali também, né? Está gravando ali. E quando eu cheguei em Varanasi, irmãos, é a cidade mais, era naquela época, e ainda é a principal cidade do hinduísmo no mundo. Varanasi e Jope, Varanasi na Índia e Jope, lá em Israel, são as duas cidades vivas mais antigas que existem. Morei lá alguns meses, conheço bem aquela cidade, vou lá todo ano. Ano passado estive lá. E quando eu cheguei, porque eu sabia que era lá. Não vou contar essa parte não. Eu vou contar uma outra parte. Quando eu cheguei no hotel, o texto que eu abri foi 2 Reis 6, onde o secretário de Eliseu está muito preocupado porque o exército da Síria veio invadir Israel. O secretário de Eliseu está todo preocupado. E Eliseu fala para ele, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aquele exército inteiro foi paralisado. Ficou cego, perdão. Deus fez o exército inteiro ficar cego pela oração de um homem que creu. Nós temos que entender, irmãos, o poder que tem a oração. É algo inconcebível, o poder que tem a oração. Ainda mais a oração intercessória, né? A intercessão. Na intercessão você joga tudo. Eu tenho uma história que eu nunca contei e não vou contar aqui hoje também, sobre intercessão, entendeu? Não é hora de eu contar essa história. Mas a intercessão funciona com uma oração de 2 horas e com oração de 1 minuto. Depende do espírito. Funciona com uma oração de 2 horas ou com oração de 1 minuto. Depende da oração que você faz, da intensidade que você entrou. Eu me lembro, irmãos, eu estava uma vez, eu estava indo para o Tibete. Eu estava no Nepal, indo para o Tibete, de ônibus. E pousamos numa cidade, já dentro do Tibete. E na viagem, ainda no Nepal, lá agora as estradas estão melhores.
asfalto, tudo. O que foi? A carreta? Então, irmãos, naquela época, não tinha ali estrada de asfalto. Isso já tem quase 30 anos que essa história aconteceu. Não tinha asfalto. Você passava lá as montanhas do Himalaia. Você passava numa montanha a meio metro do precipício. Precipício de até 1 quilômetro de profundidade. Se caísse lá, não tinha nem como fazer resgate. Porque tem lá embaixo, tem árvore, tudo, não tem como fazer resgate. Eles nem tentam fazer o resgate. Helicóptero não chega lá. E eu fui. Era um mini ônibus, muito cheio. Lá eles vão pondo gente. Depois põe em cima, no porta-mala em cima. Então o ônibus vai sacudindo. Você olha assim e fala, tem que ter um anjo aqui para ajudar, senão vou... Né? Anjo existe, viu? E num certo momento tinha chovido. O ônibus fez assim, ó. Era uma subida e tinha aqui um lugar mais, a subida era mais íngreme um pouco. Quando ele fez assim, quer dizer, nós tínhamos passado aqui, estava acabando de passar um precipício, o motorista falou, aqui esse precipício tem 200 metros de profundidade, em linha reta. Você imagina 200 metros em linha reta, né? Se cair lá, sobra o quê? Né? Quando ele fez a manobra assim, dessa parte mais íngreme um pouco, a marcha forte não pegou. E o ônibus começou a voltar. Ele tentando, a marcha não entrava. Irmãos, mais uns 3 metros por aí, eu não estaria pregando aqui hoje, falando com vocês hoje. Eu estava do lado do precipício. Eu pensei, eu vou pular a janela. Mas a janela não me cabia. Era um mini ônibus. E se eu pulasse, eu era o primeiro a cair no precipício. Podia diminuir o pé um pouquinho aí? Podia diminuir um pouquinho o pé, por favor? Diminuir o pé um pouquinho aí, o volume. Diminui um pouquinho, por favor. Aí, irmãos, sabe o que eu fiz? Eu gritei com o Senhor. Eu dei um grito. E orei em português. Senhor! Eu dei um grito. Eu fiz uma intercessão que não demorou 30 segundos. Nem dava mais tempo. Irmãos, quando eu gritei com Deus, com toda a minha força, no nome do Senhor Jesus, a marcha entrou. Eu estou aqui hoje. Irmãos, pedi, dar-se-vos-á. Intercessão é isso. Peça, continue pedindo. Não desista da sua bênção. Não desista daquele que Ele tem para você. Cada um aqui, ó, tem um chamado. Tem uma obra que Deus confiou. Nessa igreja tem uma obra. Cada um aqui tem uma participação no reino. Só que o que funciona, irmãos, o que funciona na vida cristã é a oração. Às vezes eu vou para o monte, eu gosto muito de ir para o monte. Lá em casa eu mostro num sítio, tem um monte, né? Eu fiz uma cirurgia de hérnia poucos dias atrás, eu ainda não posso subir o monte.
Mas eu olho para lá, fica o maior desejo de subir, né? Mas quando fizer 30 dias, eu já penso que eu já vou subir, né? É bem íngreme, né? E então, a oração, irmãos, ore, prevaleça na oração, prevaleça, e ela vai acontecer, prevaleça, vai acontecer. Deus vai fazer, irmãos. Não há nada. Aqui, ó, no original, pedi, continuai pedindo. Se você tem convicção que aquele pedido é da vontade de Deus, continue pedindo. Ele vai fazer. Ele vai fazer. O que impede a nossa oração subir e ser respondida, subir, ela sobe. Mas o que impede ela ser respondida é o pecado. Só isso. Vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, verso 1. Vosso pecado faz separação entre vós. Então, é o pecado que impede a oração de ser ouvida. Então, se você não tiver em pecado, meu irmão, entre em Deus. Fica lá. É um texto que eu gosto de usar nessas horas de intercessão, fala sobre intercessão. É em Êxodo, capítulo 24, Gênesis, Êxodo 24. Versículo 12. Olha o que o Senhor fala para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim a um monte e fica lá. Dar-te as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinardes. Preste atenção aqui num ponto. Eu quero chamar a atenção do ponto. Sobe a mim a um monte e fica lá. Ele não mandou descer, ele mandou ficar. Olha a diferença. Muitas vezes, irmãos, eu vou dizer assim, ó, geralmente, a gente faz uma oração, e tudo bem, eu orei, eu pedi. Não ore assim de maneira simples, de maneira descuidada. Se você tem convicção, fica lá. Sobe a mim um monte e fica lá. Ele vai dar o quê? As tábuas da lei. Ele vai revelar a palavra. Lá no monte, nesse lugar, ele vai revelar aquilo que você precisa. É lá que ele vai revelar aquilo que você precisa. Eu tenho lá no monte, irmãos, eu tenho lá 4 altares lá no monte, de pedra, né? Pouca gente conhece esses altares. 2 deles ninguém conhece. 2, muitos conhecem. 1 segundo, poucos conhecem. E 2 não. Por quê? É um lugar que você vai e fica lá. É um lugar que você fica lá até o Senhor fazer. Prevaleça na oração. Fica lá. Ele vai fazer. Ele é Deus. Irmãos, pedir, dar-se, usar. Assim, ó. Ele é um Deus abençoador. Contudo, a nossa oração precisa ser segundo a vontade dEle.
Viu? Eu preciso orar, João fala. 1 João, eu oro, se eu orar segundo a vontade dele, ele vai fazer. 1 João 3, qualquer coisa lá, 3, por ali. Então, ele vai fazer, se você orar segundo a vontade dele, né? Bom, você pode orar a seu favor, pode. Você tem uma situação na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, o que for, você pode orar. E deve orar. Não está errado, mas sempre numa direção do Senhor. Sempre. Sabendo que Deus está guiando você naquela direção ali, não é? Ele está levando você naquela direção, não é? E eu sou missionário. Meu trabalho é um trabalho missionário, né? A MCM está em vários países. Então, meu trabalho é um trabalho missionário, né? E nas nações, lá, é que você vai entender o que é oração. A importância da oração. Uma vez eu e um pastor, outro pastor, estávamos indo para a Coreia do Norte. Para a Coreia do Norte. E paramos, o voo passava por Varanasi. Eu queria ficar lá uns dias, passamos lá, né? Em Varanasi, na Índia, é minha cidade, eu morei lá, né? E no hotel, eu fiquei nesse quarto, ele ficou nesse quarto. 2 quartos, mas contíguos. Na hora do café, combinamos, esta hora vamos tomar o café. Quando nós descemos, ele me contou, naquela noite eu tive um sonho. Eu quase não tenho sonhos proféticos. De vez em quando eu tenho. Naquela noite eu tive. Me aparecia no sonho um cachorro branco, enorme. O cachorro, um cão, ele punha as patas aqui, no meu ombro, dos 2 lados, e ele falava comigo. Ele falou assim para mim: eu sei tudo a seu respeito. Você está em minhas mãos. O cão falou. Em seguida, o quadro do sonho mudou. O meu irmão, pastor, que ia comigo até lá, ele estava sendo comido por um canibal lá na Coreia, que arrancava pedaços assim da barriga dele e comia. O quadro mais terrível. Eu acordei. Quando chegou na hora do café, eu falei para ele, Jean, o nome dele é Jean. Falei, Jean, você não vai comigo mais até a Coreia do Norte. Você vai comigo só até a China. O que aconteceu? Eu contei o sonho para ele. Ele entendeu. Foi comigo até a China, esperou, eu fui sozinho para a Coreia do Norte. Daquela vez. Nunca vou sozinho lá. Mas daquela vez, por uma circunstância desse sonho, né, eu fui sozinho, né? Um senhor baixo. Essa história é longa, mas é importante vocês entenderem sobre intercessão. No Brasil, estava intercedendo por mim. Eu tenho muitos intercessores. Pode ser que aqui tenha alguém que esteja orando por mim atualmente. Tenho muitos intercessores no Brasil, muitos mesmo. Sei quantos. Um senhor, lá é assim, você tem um oficial do governo que vai te atender. Ele vai com o secretário dele. Eles ficam um andar abaixo do que você ficou. A estratégia de vigia é.
Eu estava nesse andar, eles nesse andar. Na hora do café da manhã, lá você tem que pedir o menu. Eu quero isso ou aquilo, tal, né? Quando a comida veio, ele pediu outra comida, eu pedi a minha, pedi, tá? O secretário dele também pediu, eram os 3 na mesa. Eu orei agradecendo a comida. Eu orei em inglês, agradecendo a comida. Irmãos, ele me olhou de um jeito, com muito ódio no olho dele. Fiquei lá alguns dias. Lá pelo 3º dia, o 4º dia, lá você visita um dos programas lá, é visitar a imagem do Kim Il-sung, que é o fundador da nação. É uma imagem de cobre enorme, de 20 e tantos metros de altura, uns 30 metros talvez de altura. Você tem que ir lá, visitar, né? Então, ele me levou, a gente foi, estava numa loja, comprando uma bandeira, alguma coisa, um souvenirzinho que eu ia levar, uma lembrancinha e tal. Lá tem uma arte muito bonita. E ele me levou num bar, escuta essa história. Ele me levou num bar pequeno, digamos, 3x4, 5x5, pequeno, não tinha ninguém lá a não ser uma moça. Eu entrei com ele, o secretário dele, né? E ele queria que eu tomasse um chá afrodisíaco. Eu tinha, olha, você vai tomar esse chá aqui, ou você está sozinho aqui, ou sua esposa ficou no Brasil, vai animar você. E ele falou assim, essa moça, você está aqui, você vai levar ela para o hotel, para ficar com você lá, para o hotel. Fui ficando calado com ele. Aí, em certa altura, ele falou assim, daqui a pouco nós vamos lá na imagem, lá no Kim Il-sung, ele falou. Você falou desse jeito, você vai ter que levar flores para o Kim Il-sung e você vai ter que se dobrar perante a imagem dele. Fiquei calado. Pôs o chá na xícara para mim. Eu falei, não vou tomar esse chá. Ele falou, então toma um chá, toma outro chá aí. Ela trouxe a moça, né? Por que você não beija ela? Lá na capital da Coreia do Norte. Por que você não beija ela? Pôs chá, outro tipo de chá. Eu falei, muito obrigado, eu não vou tomar chá. E falei para ele já está virado comigo. Eu falei assim para ele, nós vamos lá no Kim Il-sung, mas eu não vou levar flores para ele. Eu não vou me dobrar perante a imagem. Irmãos, quando eu falei isso, ele endemoniou. Endemoniou. Ele ficou tão irado. Ele fumava muito, ele fumava um pouquinho de cigarro, jogava fora, fumava mais, jogando a fumaça praticamente, era um lugar fechado, estava só nós ali, né? Uma hora eu falei assim, eu vou beijar essa moça para você ver. Você pode, por que você não beija ela? E beijou a moça. Fiquei calado, entendeu? O tempo passou. Isso passou uma hora e meia, um tempo grande. Ele falou assim, irado comigo. Irmãos, eu estava numa paz aqui dentro. Eu sabia o que estava me esperando, o que poderia estar me esperando, né? E eu lembrei do sonho. O cão pôs as patas aqui, né? E falou, eu sei tudo a seu respeito, você está em minhas mãos. Sabe o que ele falou para mim?
eu sei tudo a seu respeito. Ele só não falou, você está em minhas mãos. E você não conseguiu falar, porque eu não estava nas mãos dele. Eu não estava, né? Eu não estava nas mãos dele. Ele não falou, né? O cão pôs lá no sonho, a boca aqui, ó, que é um cão branco. A Coreia do Norte é muito frio, fica gelado o país. Pôs a boca aqui, mas ele não me tocou, só ameaçou. Lá pelas 4 horas da tarde, irmãos, ele falou assim, vamos para o hotel. Hoje nós não vamos lá não, na imagem. Eu pensei, bom, tem um dia de vida a mais, né? Eu tenho um dia de vida, né? E fomos para o hotel. Outro dia de manhã, ele não veio. Ele não veio. Veio o secretário dele. Tomei o café, fiz a oração do mesmo jeito, né, lá no hotel, né, agradecendo a comida, né? E o secretário dele falou assim, ó, fulano, o nome dele é Cholo, seu Cholo. Escuta essa história. Agora nós vamos lá na imagem do Kim Il-sung. E ele mandou falar para o senhor que não precisa levar flores e nem se dobrar perante a imagem. Entendeu? Irmão, naquela noite, eu orei em cada salmo. Naquela noite, que nós saímos do bar e fomos para o hotel, eu orei em cada salmo. Eu acho que foi em cada salmo. Eu gosto muito de usar salmos para orar, né? Eu orei a noite inteira, irmãos. Eu ia morrer no dia seguinte. A possibilidade de eu morrer era muito grande, né? E se eu tivesse levado a moça, lá tem uma lei, eu não sabia, que se um turista, alguém que está visitando o país, eu não estava como turista, mas levasse uma moça para o hotel, era pena de morte. Sem julgamento. É lei lá. Olha, se eu tivesse, você pensou? Imagina se eu também ia levar uma moça para o hotel, né? Então, irmãos, a intercessão aquela noite, não sei quantas horas eu orei, mas eu orei muito, em cima do livro de Salmos. Eu gosto de orar principalmente o Salmo 119, né? Gosto muito de orar em cima do Salmo 119, né? Mas no Brasil eu tinha uma cobertura de oração, de jejum, de oração, né? Então, veja bem, ele me ameaçou, ele falou, sei tudo a seu respeito, mas ele não falou, você está em minhas mãos. Eu não estava nas mãos dele. Voltei para o Brasil, a história não terminou. O embaixador da Coreia do Norte tem ido lá em casa várias vezes. E nós estamos evangelizando o embaixador e toda a sua equipe. Várias vezes. Ele vai lá para descansar, irmãos. Eles estão estressados. Muito estressados. Eles vão lá e querem comer tilápia. Ele quer ir lá esse mês ainda, mas eu acho que já ele não marcou. O dia que falou de chamar para pegar tilápia para eles. Um dia... Timóteo. Timóteo, né? Não, não é. Como é que ele chama? O Diogo. Um dia. Joey. Um dia, irmãos, eles levaram, chama negócio de pescar, assim, né? Os lençol, tudo. Tudo. Foi tudo. For lá, eu tenho lá um tanque, né? Mandam pegar uma tilápia. Ficaram lá hora e pegaram uma tilápia, né? Só que, um tempo depois, isso tem 1 ano e meio mais ou menos, eles já foram lá muitas vezes. E eles vão lá em busca de quê? Dessa palavra que eles não sabem, em busca dessa palavra. Dessa vez agora todos levaram o Evangelho de João na mão, né? E tudo. O filho da secretária dele levou uma Bíblia, já tem Bíblia lá dentro da Embaixada da Coreia do Norte, né? Então, irmão, deixa eu terminar a história.
um ano e meio mais ou menos, o segundo, depois do embaixador, veio para o Brasil. Sabe quem veio? O senhor Scholl, que eu contei a história dele agora comigo lá no bar. Ele veio, esteve lá em casa, orei por ele. Entendeu? Um tempo depois, um ano depois, tem uns 2 anos e meio, 3 anos. Não sou muito bom de data assim não. Mas a essência é verdadeira. Veja a importância da oração. O embaixador me liga, dizendo que o seu Scholl tinha pegado um câncer do laringe. E que a embaixada não tinha mais dinheiro para pagar as radioterapias. Se eu pudesse ajudar. Irmãos, ajudei a pagar as radioterapias dele. Em Brasília, o mesmo lá do bar. Olha o que o senhor faz. Quando foi agora? Tem 1 mês que o embaixador esteve lá. Eu conversei com o secretário do embaixador a respeito dele. Ele está no hospital militar, lá na Coreia, morrendo daquele câncer. O câncer voltou, ele está morrendo daquele câncer. Entendeu? Olha, quem é o Deus que nós servimos, né? Não, eu estou pregando demais, não é? São 8h20. Vocês aguentam mais 10 minutos? É? Então vamos. Repita comigo, oração funciona. Pronto, pois então ore. Ore. Está escrito aqui, ó, orai sem cessar. Não está? Está aqui em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, né? E vocês oram muito em línguas, né? Então ore em língua, ore sem cessar, ore em português também, mas ore em línguas também. Pode orar em português, ore em línguas. Eu oro em línguas, oro em português, né? Ore em inglês, eu gosto muito de orar em inglês. É uma forma de eu treinar meu inglês, não enferrujar, né? Eu oro e ouço em inglês, porque eu viajo muito para o exterior, então eu preciso falar inglês sempre, né? Então ore. Você não sabe o que o Senhor vai fazer. Nem sempre você vai ter resposta naquela hora. É uma semente que você plantou. Entendeu? Você plantou aquela semente lá em cima. Entendeu? Quando você ora, seja em língua, seja em português, ore por uma nação. Ore por uma nação. Ore pelas tribos brasileiras. Eu oro muito pelas tribos brasileiras. Ore pela Coreia do Norte, ore pela Somália, né? Tenho ido à Somália várias vezes. E tenho passado por situações. Busque a Deus. Mas ore por um povo não alcançado. Coloque um povo não alcançado nas suas orações. Mesmo que você, por exemplo, fala assim, Senhor, eu estou fazendo uma oração aqui, né? Supondo, Senhor, lá no Afeganistão, naquelas montanhas, lá tem muitas montanhas, deve ter um povo que não te conhece. Eu estou orando por aquele povo lá no Afeganistão. Não sei nem o nome. Sabe o que vai acontecer com a sua oração? Deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer com a sua oração quando você ora por um povo. Abra para Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5.
Eu vou dar uma aula nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, na terça-feira que vem, lá na NCM. Vai ser capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Se você quiser ouvir a aula, ela é transmitida ao vivo, né? Você pega o link com a Gisele lá e você pode ouvir a aula. Então, convidando vocês para participar da aula. Eu vou ler 2 versículos desse capítulo 5. Verso 7, quem tomou o livro aqui foi o Cordeiro que morreu. Tá? Eu vou esmiuçar esse capítulo terça-feira que vem. Eu vou comentar em cima de cada versículo, o 4 e o 5. Então, quem pegou o livro foi o Senhor Jesus, tá? Na mão direita, daquele estava sentado. Quem está sentado no trono? É o Pai. Aí o Senhor Jesus pega o livro, eu vou explicar. Terça-feira, que livro é esse? Aqui não tem tempo de explicar, só vou citar rapidamente. Quando tomou o livro, então, deixa eu dar uma palavra rápida, que livro é esse? Esse é o livro das suas conquistas sobre nações. Das suas conquistas. Quantas nações você alcançou, as suas orações, etc. É o livro que conta a história da sua vida, né? Conta a história da sua vida, esse livro aqui. Esse aqui é o livro de Jesus, homem. Homem. Você tem um livro que conta a sua história. Um livro que conta a sua história, né? Nesse livro foi que Jesus pegou, que contava a história dele, entendeu? Então vamos continuar lendo aqui. Verso 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. A harpa fala de quê? Adoração. Adoração. A adoração deve ser o aspecto mais importante da minha conduta como cristão. A Bíblia diz que ele anda em busca de adoradores, não é? Adoradores. João 4, ele fala para a samaritana, né? Que ele está à procura de adoradores, né? Então, cada um tinha uma harpa, adoração, né? Então, o céu é cheio de adoração, né? E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, você tem uma taça lá em cima, cheia das suas orações pelas nações, pela salvação das nações, a sua vida, né? Não estou dizendo que você tem que ir para a Coreia do Norte, lá beijar o homem lá, não. Não vai não, não precisa não, né? Não estou falando para você aí, não. Deixa eu ir do Diogo. O Diogo vai. O Diogo é meio sem. O Diogo vai. O Diogo vai. Conheço ele. Então, essas taças, irmãos, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora vejam bem, o versículo 9. Entoavam, quando ele tomou o livro, entoavam um novo cântico, dizendo, é legal, não é? Quando você entoa um novo cântico, é ou não é? Você está adorando, as duas ali adoradoras, que vem um novo cântico, não é não? É lindo isso, não é? Eu gosto, irmãos, não vou contar isso não, senão, deixa eu falar. Não, essa não. Entoava um novo cântico dizendo, olha aí, os 24 anciãos, os querubins, entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. Quem? Jesus. Jesus homem. Ele foi julgado
Jesus homem foi julgado, né? De tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Porque o nosso Senhor foi digno de tomar o livro, porque com o sangue dele, ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, essa oração, essa intercessão, todos devem fazer, por um povo não alcançado, viu? Você conhece alguns ou que você não conhece, ore. A oração vai chegar lá. Eu vou mostrar depois, agora não, porque a oração chega lá. O que eu quero destacar aqui é as taças cheias de incenso e a harpa. É plural. Plural. Taças. Você tem quantas taças lá em cima, cheias de incenso? Pelas nações. É isso que garante a nossa herança. É isso aí. É a sua intercessão pelas nações. É claro, alguns vão como missionários, outros contribuem, mas a intercessão é para todos. Intercessão é para todos, pelas nações, entendeu? Então, nós temos um programa que coloca no ar todo dia uma nação. Acho que é todo dia, não me lembro agora. Tem o site, pode acessar, tem o link, você pode acessar, e cada dia você vai saber a oração, uma nação para aquele dia você orar. Que ali está comprovado que ali tem alguém que não conhece Jesus, entendeu? Então, a intercessão pelas nações é a principal oração que você possa fazer. É essa aí, não é? Agora, nós vamos tomar a ceia, fazer oferta, né? Deixa eu colocar 2, 3 coisinhas rápidas a respeito da oferta. Primeiro, a oferta, ela deve envolver o altar, vou falar assim, envolver o altar. Na oferta, quando você traz a oferta, você está trazendo você. Você está indo até o altar. Você está se entregando no altar para o Senhor. E aquela parte que você oferta é aquilo que você produziu, que o Senhor te deu, do seu salário, seu emprego, sua empresa, né? Você deu. Segundo lugar, a oferta, ela deve... o coração precisa estar envolvido na oferta, entendeu? Precisa estar envolvido, o nosso coração, né? Não é só a mente, eu vou ofertar tanto, não, é o coração. Quando o coração está envolvido na oferta, o Espírito Santo vai soprar no seu coração, no seu espírito, o que deve ser a sua oferta, entendeu? Se eu ofertar R$1.000, R$500, R$1, vai ofertar seu carro, você vai ofertar sua fazenda, não importa. Deixa envolver-se, o seu coração se envolver, porque na mente não envolve. Eu vou ofertar R$10. O coração não envolvendo, irmãos, se o coração não envolver, será uma oferta que você fez sem uma direção do Espírito Santo. Vou falar assim, entendeu? Você fez uma oferta qualquer. Tem cartão, né? Põe no cartão tanto aí. Não, pergunta para o Senhor. Pergunta, custa perguntar. Deixe envolver o coração.
Hoje, irmãos, eu não recebo oferta da MCM, eu não tenho aposentadoria, poderia ter aposentado, mas o Senhor não permitiu que eu aposentasse. Eu sustento bastante gente, não me falta dinheiro, mas eu dou. Eu dou o que o Senhor me pedir. Esse dia atrás, recente, tem 2 anos, mais ou menos, o Heber sabe da história. Eu ofertei, irmãos, a sede lá do sítio que eu moro. A sede, com meio alqueire no monte, onde estão as bandeiras das nações, onde nós alcançamos. Ofertei tudo. Quanto vale aquilo? Não me importa. Não é meu. Quando você oferta, você está ofertando o que não é seu. Porque tudo é dele, e por ele, e para ele. Você está ofertando o que não é seu. Então, nesse espírito, eu queria que você fechasse os olhos e pedisse o Espírito Santo que revelasse a você o que você deveria ofertar essa noite. Me empresta aí deixa eu pegar o cartão, eu vou fazer uma oferta. Está aqui. Faz uma oração, agradeça a Deus pela saúde que você tem, pela vida, pelo seu trabalho, aquilo que o Senhor tem te confiado, né? Agradeça o Senhor. E depois você, agradecendo o Senhor, você faça a sua oferta. Pergunta para Ele: Senhor, o que eu vou ofertar hoje? Pergunte para Ele, né? E faça a oferta que o Espírito Santo dirigiu você. Pronto, entendeu? Senhor, abençoa cada um que vai ofertar agora. Abençoa, Senhor, que eles possam ofertar de acordo com os princípios que foram ensinados agora. Oro por cada um que está aqui agora, Senhor, cada um deles. Abençoa, que eles, ao voltar para suas casas daqui a pouco, voltem com alegria no coração, voltem alimentados por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui agora me ouvindo. Obrigado pelo pastor dessa igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aqueles que estão aqui. Muito obrigado, Senhor. Em nome daquele que decidiu pela cruz. Muito obrigado. Agora vocês podem fazer a oferta. Deixa eu fazer aqui a minha. Você pode trazer a oferta aqui, seja um cheque, o que for, pode ser um bem, né? Tem o cartão, você pode ofertar no cartão. Se você foi abençoado, faça a sua oferta. Ele não quer ministrar a ceia.
Irmãos, enquanto vocês tomam a ceia, eu preciso sair, tá? Me perdoe, mas realmente eu preciso sair agora, nesse momento, tá? Quando vocês tomam a ceia, tá bom? Mas eu queria tomar a ceia, me dá aí rapidinho, me dá aí, pastora. Eu dar uma palavrinha para o senhor. Pastor José Carlos, ou José Rodrigues, desculpa. Meu nome é Simeão, sou filho da fé do seu filho. Sou eternamente grato pelo ouvir e crer, pela vida do Heber, pela sua vida também, pelo MCM. Sou um desses irmãos que oram por você, por esse ministério. Sou amigo pessoal do Julian Sampaio, do Supply Seeds, em Scranton, Pensilvânia, talvez o senhor conheça. Sou fruto de missionários americanos que vieram para a Currutela de Ouro Verde, próximo de Anápolis. Morei 10 anos nos Estados Unidos, voltei por um propósito que Deus me trouxe para cá. Conheço bem a frase do Senhor, a frase celery, vidas valem mais que coisas. Vejo como uma noite inesquecível, memorável, marcante para esse ministério, para nossas vidas, de todos que estão aqui. O privilégio de ter o Senhor aqui conosco e pela essa semente da palavra que o Senhor tem colocado nas nações. O Senhor é um exemplo e queima no meu coração essa dívida de amor para com os Estados Unidos. E eu venho estado mais perto do Heber e ouvir e crer, e também sempre tive um desejo muito grande de semear no MCM. E eu agora entendi porque que eu não semeei alguns meses, anos ou meses atrás, para esse momento nessa noite. Então eu vou fazer uma oferta especial para o MCM. Eu gostaria depois o Heber ter meu contato. Eu vou fazer uma transação para o senhor, para o MCM. E tenho certeza que nesses dias, como o senhor falou sobre intercessão nessa noite, nós não somos mais os mesmos. Sou grato porque vidas valem mais que coisas. A vida do Senhor é uma inspiração para nós. Queremos honrar o Senhor. O Espírito Santo estava queimando no meu coração com essa visita do Senhor, muito propícia, pontual, né? O Senhor falar de Coreia do Norte, falar a história de vida, dos livramentos, das intercessões, enfim, nós não somos mais os mesmos. Ouvir e crer, a vida do Heber, a vida do Senhor. E eu sinto no meu coração, queimando no meu coração por nações, por missões. Eu tenho uma dívida de amor para com a família Gerald Holmquist. Talvez o senhor conheça Gerald Holmquist e Linda Holmquist, americanos que vieram para Goiás e pregaram o evangelho. E minha família, minha mãe converteu, e eu sou fruto disso, de gerações em gerações. Então eu louvo a Deus por causa que existe um MCM, que existe um José Rodrigues, existe um Heber Rodrigues, existe ouvir e crer, existe uma família, uns irmãos aqui preciosos. Nós temos tão pouco tempo, mas sabemos que o Senhor tem colocado um amor, uma paixão no nosso coração para esse momento, para voarmos, para corrermos como nunca corremos, porque nós somos parte dessa família do reino. Então o Senhor vai transferir muitas riquezas para nós nesses dias, para fazermos a obra do Senhor com excelência. E
multiplicadora, favor de Deus, graça sobre graça. Como o nosso pastor tem falado, milhões, somos milionários do reino, recursos estão chegando sobre nossas mãos, e nós seremos produtivos, prósperos, porque o nosso coração não está nas coisas, nosso coração está em Deus, e nós queremos multiplicar, transformando vidas, salvando vidas. Amo o Senhor, pastor José Rodrigues. O Senhor é bom, o Senhor é bom, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro. O Senhor é bom, o Senhor é bom, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro. O Senhor é bom, o Senhor é bom, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro.
Senhor.